Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 36 ao 42. Amém? O texto diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, na cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar estas palavras. O versículo 30 diz assim: mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhes porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhes dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondendo Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome pela tua palavra. Eu creio, Pai, que tudo que está acontecendo é para provar que o Senhor está no controle, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que nós, de nós mesmos, nós não temos nada, Pai. Deus, continua nos abençoando, nos dando a tua graça, nos capacitando neste momento. Nos inspira, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração através desta palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós somos animados e inspirados quando nós vemos atitudes de coragem, atitudes de caráter, de pessoas que realmente deu a volta por cima. Não é bom quando a gente escuta aquelas histórias de motivação, de pessoas que realmente deu a volta por cima? Geralmente nós gostamos de ouvir essas histórias. Nós gostamos de inspirar em pessoas que venceram. Ninguém vai inspirar em pessoas que vivem para baixo, que vivem lamuriando, que vivem reclamando. Ninguém quer se espelhar em pessoas que realmente nada dá certo na sua vida. Se nós queremos nos inspirar, nós vamos procurar aquelas pessoas que se dão bem na vida, em todos os sentidos, familiar, financeiro. Você não vai se espelhar ou se inspirar em uma pessoa que não dá resultado. É uma lógica, eu tenho certeza que todos nós pensamos assim. Pessoas que deixou um histórico de vida exemplar, de pessoas que tiram toda a inspiração de dentro do seu coração, pessoas que não se vendem para o mal. Esse é o tipo de pessoas que nós nos inspiramos. Pelo menos eu penso que seja assim. Nós não vamos inspirar em pessoas que só pensam no mal, que só pensam em fazer o mal. Nós queremos nos inspirar em pessoas alinhadas com um propósito. Quando nós estamos estudando, sempre o professor conta história de homens do passado, de pessoas que deixaram seu legado. Aqui no contexto cristão, nós lemos a história do apóstolo Paulo, nós lemos a história do apóstolo Pedro, nós lemos a história de muitas famílias que deixaram um legado. E nós nos inspiramos nestas famílias. Nós nos inspiramos nessas famílias. Essas famílias que andaram alinhadas. A nossa vida precisa ser inspiradora para aqueles que nos observam. Por isso que nós vamos trabalhar nesta noite essa ideia de uma família inspiradora, uma família alinhada. O melhor da vida acontece àqueles que procuram se inspirar e alinhar com a mensagem do Evangelho.
E quando nós estamos dentro da igreja, nós não podemos criar ou procurar uma outra inspiração que não seja o Evangelho. Amém? Nós precisamos nos alinhar no Evangelho. Nós precisamos nos inspirar no Evangelho, nas pessoas que estão envolvidas nesse Evangelho. Amém? Desta mesma forma, nós precisamos viver essa vida cristã, viver essa família cristã, essa família inspiradora. A Bíblia é o maior livro que conta história de inspiração e superação. Então, se nós queremos aprender sobre uma família inspiradora, uma família alinhada, nós temos que ler a Bíblia, porque eu creio que a Bíblia é a maior fonte de história sobre isso. Nós temos histórias lindas, maravilhosas, que vai nos impulsionar a viver melhor na vida. A família de José e Maria, que nós lemos aqui nessa noite, essa família é uma das famílias mais amadas e copiadas em todo o tempo, porque é a família que criou o nosso Salvador, a família que gerou Jesus Cristo. Não tem outra família que nós possamos encontrar na Bíblia, na terra, em qualquer contexto, que nós possamos tirar para nós inspiração a não ser essa família. Quando nós olhamos a história de Maria e José, nós vemos realmente o quanto eles sofreram, eles padeceram para que Jesus se tornasse o Rei dos Reis, para que realmente fosse visto por todos até os dias de hoje. A família de Maria, a família de José, a família que gerou Jesus, essa família é uma família de superação, é uma família que nos inspira. Por que essa família nos inspira? Porque é uma família alinhada com um propósito. Qual era o propósito de Maria e José? O propósito era gerar o Filho de Deus. O propósito deles era fazer aquilo que Deus tinha colocado no coração de Maria, dizendo: Maria, você vai gerar aquele que será o Rei dos Reis. Então esta família não tem outra que nós possamos encontrar. Eu creio que devemos nos espelhar nela, devemos buscar a verdadeira inspiração em pessoas ou famílias que verdadeiramente são exemplos de respeito, exemplos de amor e temor a Deus. O tema dessa noite é família inspiradora e família alinhada. Nesse texto nós vamos aprender aqui 3 verdades. Primeira, o que é ser uma família alinhada? Quando eu falo alinhada, eu estou falando alinhada em um propósito, alinhada em um pensamento, alinhada no Evangelho. Uma família que não olha a circunstância, mas está sempre alinhada com aquele propósito. O texto diz, no versículo 26, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Este era o alinhamento. Qual era o alinhamento dessa família? Gerar Cristo, gerar o Filho de Deus. Uma família alinhada com o céu, nós podemos observar aqui, ela é escolhida para ser inspiradora. No versículo 26, está nos dizendo que um anjo de Deus foi até Nazaré, foi até a cidade da Galileia e foi até Maria. Deus procurou a família. Essa família já estava alinhada com Deus. Por que Deus escolheu Maria? Por que Deus escolheu essa família? Porque essa família, Deus já estava observando ela. Deus já estava olhando o contexto, como eles viviam na terra. Essa família, ela já estava alinhada com um propósito. Então Deus escolheu essa família para ser uma família inspiradora, uma família de exemplo. Uma família que nós hoje olhamos e observamos e realmente nós nos inspiramos nela, porque é uma família que realmente superou todo tipo de dificuldade. É uma família que realmente nos dá exemplo. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6, o apóstolo Paulo diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Observa bem, uma família alinhada com o céu, ela é escolhida para ser inspiradora.
E o texto está dizendo que Deus os escolheu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis em sua presença. De que maneira então nós podemos ser uma família inspiradora? Alinhado com esta palavra, alinhado com a verdade, alinhado com aquilo que o Senhor está dizendo aqui, que Ele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então observa bem, que uma família alinhada com o céu, ela é escolhida para ser uma família inspiradora. Então, se nós queremos ser uma família inspiradora, a primeira coisa que nós temos que fazer, olhando aqui para esse texto, nós temos que alinhar os nossos pensamentos. Nós temos que alinhar os nossos desejos, as nossas vontades. Nós temos que alinhar os nossos afazeres. Nós temos que alinhar o nosso tempo. O nosso tempo tem que estar reservado muito mais para Deus do que para as nossas coisas. O nosso tempo tem que estar alinhado com aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Uma família alinhada é uma família que anda debaixo da vontade e da graça de Deus. Uma família alinhada com o céu sempre recebe providência divina. O texto está dizendo que o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Versículo 28. Era uma família alinhada. Era uma família que estava sendo preparada para ser uma família inspiradora. Essa família agora, por estar alinhada com o propósito de Deus, Deus agora envia o anjo até a casa de Maria, escolhe aquela mulher, escolhe aquela família, porque aquela família estava alinhada. Então, se nós queremos realmente receber as providências divinas, se nós queremos receber as bênçãos de Deus, se a sua família precisa dessas bênçãos de Deus, nós precisamos alinhar. Quando nós alinhamos, tudo que nós fazemos com a vontade de Deus, Deus está nos observando. E quando Ele nos observa e vê que nós estamos alinhados com a sua vontade, Ele envia o teu anjo, Ele envia a providência, aleluia, Ele envia aquilo que nós precisamos. 1 João capítulo 5, versículo 14, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, quer dizer, alinharmos com Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Então observa bem, nós precisamos estar alinhados com o céu. E se nós estamos alinhados com o céu, sempre vamos receber a providência, a resposta de Deus para tudo que nós queremos e precisamos. Mas precisamos estar alinhados. Nós não podemos deixar uma parte de lado. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor tem nos orientado na sua palavra. O problema é que às vezes nós fazemos uma parte e esquecemos da outra. E aí o que acontece? Não acontece. Nós ficamos em cima do muro, como diz a palavra. Quando a família está alinhada com o céu, Deus envia o seu próprio anjo. O que o texto está dizendo? Que o anjo Gabriel desceu até lá na casa de Maria. E por que toda esta glória? E por que todo esse prazer? Por que todo esse amor com esta mulher, com esta família? Meu irmão, não tem outra coisa a não ser porque esta família, ela estava alinhada com os propósitos de Deus. Quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, Deus envia o seu próprio anjo, Deus envia a providência, Deus abre porta, Deus resolve os problemas. O texto diz que no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, na cidade da Galileia, na casa de Maria. Porque aquela mulher, aquela família, ela estava alinhada com os propósitos de Deus. Aleluia. Salmo de número 34, versículo 7 e 8, diz assim: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Prova e veja como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele refugia. Nós podemos usar a palavra aqui, como é feliz o homem que é alinhado com Deus. Como é feliz a família que é alinhada com o propósito de Deus. Como é feliz você, homem, você, mulher, que tem o prazer na lei do Senhor. Tem o prazer de fazer aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Deus, Ele não fica devendo para nós. Ele só quer a nossa obediência. Ele só quer a nossa dedicação. Ele só quer o nosso amor.
como nós pregamos aqui domingo passado, Deus não quer que nós o sirvamos por obrigação, mas Ele quer que nós o sirvamos por amor, por reconhecimento, por aquilo que Ele fez na terra, morrendo na cruz, por aquilo que Ele fez por mim e por você. Muitas vezes nós não entendemos porque nós ficamos parados em um certo nível de pensamento e achamos que a vida, ela não tem sentido quando nós falamos que há uma vida após a morte. Você acredita que tem pessoas que até hoje não acreditam nisso? Tem pessoas que acreditam que morreu, acabou. É por isso que as pessoas não conseguem alinhar os seus pensamentos, não conseguem alinhar a sua vida com o propósito de Deus. Elas pensam que isso não tem nada a ver, isso é coisa que o pastor prega, as igrejas pregam para atrair as pessoas ou para prender as pessoas. Não, querido, é a mais pura da verdade. O céu já está cheio de pessoas que foram para a glória, morreram em Cristo. E nós também, se morrermos em Cristo, nós vamos para a glória, nós vamos para o céu. Mas nós precisamos estar alinhados com esses pensamentos. Nós precisamos estar alinhados com isso para crer que se nós estivermos alinhados, Deus vai abrir portas, Deus vai resolver segundo a sua própria vontade. Quando estamos alinhados com os céus, nós não ficamos sem respostas. Marca isso. Quando nós estamos alinhados com o céu, nós não ficamos sem resposta. Nem que seja um não, nós recebemos. Quem já recebeu um não de Deus aí? Levanta a mão. Um não. Amém, não é só eu não. É interessante nós aprendermos isso, porque às vezes nós pensamos, bom, eu estou alinhado com Deus. Eu estou alinhado com a sua palavra. Então tudo que eu pedi o Senhor vai me dar. Não. Estar alinhado com Deus é saber que nós devemos pedir, nós podemos pedir, mas o dar cabe a Ele decidir. Porque é Ele que sabe o que é melhor e o que é pior. É por isso que nós precisamos estar alinhados. E quando nós estamos alinhados, nós não nos importamos. Nós não ficamos magoados quando Ele diz não. Amém? Nós não ficamos magoados quando Ele diz não. Nós ficamos alegres, porque nós sabemos, se Ele disse não agora, é porque Ele está preparando algo melhor. Ele está preparando algo grande para nós lá na frente. Nós precisamos estar alinhados com esse pensamento de Deus. Quando estamos alinhados com os céus, não ficamos sem respostas. Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. De todo o coração. O texto está dizendo, então vocês clamarão, virão a mim e eu os ouvirei. O texto está dizendo que Ele vai nos ouvir, não Ele pode nos ouvir, não. Ele vai te ouvir. Então quando você está alinhado com Deus, quando você está alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, quando você vela pela sua palavra, em cumprir a sua palavra, querido, você não fica sem resposta. Nós não ficamos sem resposta. E como é bom quando nós temos a resposta de Deus. Eu me lembro, estava contando para a irmã Raquel esta semana. Quando eu cheguei aqui em 2014, nós estávamos fazendo esse muro aqui. Existia muitas pessoas de olho nesse prédio, para comprar esse prédio, para tomar posse disso aqui. Porque muitos pastores foram decepcionados, o presbitério estava decepcionado com este local. Essa era a ideia do presbitério. Se não conseguisse alguém para vir para cá, era vender esse prédio. Com certeza saiu nos ouvidos de algumas pessoas. E aqueles que estavam de olho, quando viu nós chegar e começou a mexer aqui no fundo, começou a reformar, trocamos o piso, reformamos, e começou aquela, vem aqui, dá uma observada, volta, vem aqui, dá uma observada, volta. E eu observei que essas pessoas, elas não estavam alegres com a minha chegada. Quando eu estava fazendo esse muro aqui, foi uma dificuldade na época, eu lembro que por causa de alguns centímetros, é mais para lá, é mais para cá. Eu falei, tá bom, faz aqui, não tem problema. Faz aqui. E aí, certa vez eu falei com essa pessoa, alegre, né, contando a minha experiência de chegada, alegre com o que estava acontecendo. Ele virou para mim e falou assim, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, essa igreja aí tem problema. Eu falei, vai dar certo. Só virei para ele, vai dar certo, amém? Você entendeu? Foi resposta de oração, de muita oração, de irmãos que frequentou aqui, já passaram por aqui, que estão aqui ainda. A Raquel ali é uma das pioneiras desde o início. Outras pessoas que oraram por este lugar. Isso é resposta de que quando nós estamos alinhados com o céu, nós temos resposta.
E nós estamos aqui, já vai 9 anos, amém? E eu não pretendo sair tão cedo. O diabo que aguente, né? E os inimigos que aguentem. Eu não pretendo sair daqui tão cedo. Enquanto Deus estiver fazendo coisas grandes e maravilhosas, enquanto Deus estiver abrindo porta, enquanto nós pudermos falar do Evangelho, falar de Cristo neste lugar, vamos permanecer alinhados com o propósito, amém, querido? E Deus ouviu a nossa oração, muitas coisas aconteceu, muita prosperidade aconteceu aqui, e até hoje está acontecendo, e vai acontecer. Então não poderia dizer para você que quando nós estamos alinhados com o céu, nós não ficamos sem resposta, se eu não falasse para você uma experiência. Tem outras. Você também tem experiência. Todos nós aqui temos uma experiência de uma resposta de Deus. E precisamos ficar firmes nisso. E Deus sempre vai te responder. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Deus te ouve, querido. Quando você coloca no seu coração, diz assim: Senhor, eu quero te servir, eu quero louvar ao Senhor em toda a minha vida, não importe o que aconteça, eu serei o seu discípulo, eu serei a tua ovelha, que o bom pastor está lá no céu, e está aqui entre nós também, nós. Isso é um alinhamento, alinhar-se com Deus, alinhar com a palavra. O que nós não podemos é ficar em cima do muro, sem saber o que vai fazer. Decida em que lado você quer ficar. Decida servir a Jesus. Faça a prova com Deus. Assim como eu fiz e tive resposta. Faça uma prova com Deus. Deus é Deus, irmão. É o Todo-Poderoso. Por que às vezes as coisas não vão? Porque você não alinha. Alinha. Seja um servo de Jesus Cristo. Tenho certeza que Deus vai mudar. Em segundo lugar, nós aprendemos nesta mensagem o que é ser uma família inspiradora. Nós aprendemos aqui o que é ser uma família alinhada. Agora, o que é ser uma família inspiradora? Uma família inspiradora nada mais é do que você ser um exemplo. Uma família, como nós começamos a dizer, uma família que supera as dificuldades. Uma família que o vento bate de um lado e de outro, você está firme. Você não mostra fraqueza. E quando eu falo não mostrar fraqueza, é quando você está passando às vezes por alguma dificuldade, mas você não deixa de servir a Deus. Você não sai da linha porque você sabe que é por pouco tempo. Quando você está alinhado, você se torna uma família inspiradora. Então as pessoas vão olhar para você e ver o contexto que está vivendo, às vezes um contexto difícil, um contexto financeiro complicado, um contexto onde as pessoas estão murmurando, estão reclamando. Porque não dá, essa quantia não dá, eu preciso de tanto, eu preciso de mais. E você está alinhado. Você está dizendo assim: está tudo certo, está tudo no controle. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando da minha família. Deus está vendo tudo. Você é alinhado, você inspira as pessoas. As pessoas pensam, joga aquelas setas, aquelas frases negativas, aquelas frases para deixar você para baixo. Em vez de deixar você para baixo, você estufa o peito e diz: não, Deus está no controle. E eu sei que muito em breve tudo isso vai melhorar, porque não é para sempre. É assim que é ser uma família inspiradora. Uma família que leva para as pessoas uma mensagem de confiança, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que Deus cuida do seu povo, de que Deus cuida da sua família. O que é uma família inspiradora? É aquela que recebe de Deus toda a força para superar os seus medos. Por que estou dizendo isso? O texto diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Quem que disse para Maria não ter medo? O anjo. E quem que inspira a nós a não ter medo? O anjo do Senhor. Maria ficou perturbada, mas o que será isso? Como assim ter filhos? Aí o anjo viu que ela estava amedrontada, o próprio anjo inspirando Maria para que não tenha medo, inspirando Maria para superar aquele medo. Ele diz: Maria, não tenha medo. O anjo, o Espírito de Deus, você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. No versículo 32 diz assim: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e lhe reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Maria, ela foi aprendendo a partir deste momento a ser uma família inspiradora. Então, ser uma família inspiradora é receber do próprio céu, do próprio Deus,
a capacidade para superar os nossos medos. Pastor, como assim? Se eu estou passando por dificuldade, se eu estou passando pelo vale da sombra da morte, eu não posso ficar com medo? Meu irmão, se você confia em Deus, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Quando nós estamos alinhados com Cristo, com a sua palavra, nós sabemos, eu falo isso com toda a minha certeza, talvez alguns irmãos não entendam isso, mas quando nós estamos alinhados com a palavra, com o amor de Deus, nós sabemos que a morte não é o fim, a morte é um recomeço da melhor vida que nós já encontrou, a vida com Deus, a vida nos céus. Então quando nós estamos alinhados, nós não temos medo nem da morte, nós não importamos com a circunstância, nós não ficamos desesperados, como eu vi pessoas medrosas nesta época da pandemia, como eu vi pessoas escondendo, não conversava com ninguém, crentes, parece que não conhece a palavra, parece que não conhece Jesus, parece que não conhece o prêmio da salvação, o galardão que há no céu, parece que não conhece nada da Bíblia. Nós precisamos estar alinhados, querido. Então, ser uma família inspiradora é uma família que recebe essa força do próprio Deus. Foi o anjo que apareceu para Maria e disse: não tenha medo. É o anjo que vai aparecer para você naquele momento que você quer ficar com medo e vai dizer para você: não tenha medo, eu estou contigo, eu que preparei este lugar, eu que preparei esta oportunidade, eu que abri essa porta, não tenha medo, amém? Seja uma família inspiradora, seja um homem, uma mulher inspiradora, não tenha medo daquilo que está para vir para você, em frente com sabedoria, com responsabilidade, e com certeza, meus irmãos, nós vamos ser vitoriosos. Nós vamos ser vitoriosos, porque nós estamos alinhados. O que é ser uma família inspiradora? Ela está sempre cheia do fruto de justiça. Uma família inspiradora, ela está sempre cheia do fruto de justiça, ou da justiça. O versículo 36 diz assim: perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo lhe cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Olha bem, ele está sempre cheio do fruto do Espírito. Maria aqui recebeu o Espírito Santo. Ela concebeu pelo Espírito Santo. O fruto gerou dentro dela. Jesus foi gerado dentro dela. Então, meu irmão, uma família inspiradora é aquela que carrega o fruto do Espírito. Família inspiradora é aquela que tem Jesus dentro do seu coração. Uma família inspiradora é aquela que carrega Cristo dentro do seu coração. Permite que Ele faça morada no seu coração. Porque a Bíblia diz que Jesus não mora em casas feitas por mão de homens. Jesus não habita em casas feitas de barro, de madeira, de pau, de concreto. Jesus habita no seu coração. Jesus habita no nosso coração. Então você é uma família inspiradora. Você pode inspirar outras pessoas. Porque se Cristo está com você, se o seu coração é morada do Espírito Santo, é morada de Cristo, com certeza, tudo que sai da sua boca é para inspirar as pessoas. Tudo aquilo que você faz tem que inspirar as pessoas. Se isso não está acontecendo, nós precisamos de um conserto urgente. Porque todo aquele que está alinhado com a palavra, ela é inspiradora, ela é uma pessoa que as pessoas se espelham nela. Porque o que está dentro de você é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não se une com aquilo que é errado. O Espírito Santo não une com o pecado. O Espírito Santo não une com a prostituição. O Espírito Santo não une com a mentira. Não une com o adultério. O Espírito Santo só une com a verdade, aleluia, com o amor, aleluia. O Espírito Santo, querido, ele é inspirador. E nós devemos ser essa família inspiradora. E quando nós falamos de família, nós pais, mães, nós mais ainda, você pai, tem que ser um pai inspirador. Inspirador a levar o seu filho a observar que você teme a Deus, que a sua boca não sai palavras torpes, que da sua boca não sai palavras de ofensa, não sai xingamento, da sua boca só sai aquilo que louva a Deus. Um homem inspirador, uma mulher inspiradora. Nós precisamos ser isso, meu irmão. Se nós não sermos isso, nós estamos correndo um grande risco de Deus trazer sobre nós um juízo.
Porque se tem uma coisa que Deus zela muito, é pelas nossas crianças. Quando Jesus estava entre os discípulos, de repente alguém tirou as crianças de perto de Jesus. O que Jesus disse? Deixai vir as minhas crianças, pois das tais é o reino de Deus. Então quando eu pai, eu mãe, ou qualquer um de nós escandalizamos uma criança, xingamos perto de uma criança, falamos palavrão perto de uma criança, ou vemos algum filme pornô, um filme indecente perto de uma criança, nós estamos ofendendo o próprio Deus. Porque a criança já tem morada garantida, porque ela não tem esse conhecimento do pecado. Ela é uma pessoa que até certa idade ela está reservada para Deus. Então por isso, querido, nós precisamos estar alinhados com Deus. Porque nós estamos gerando filhos, e nós temos que gerar os filhos e cuidar desses filhos com sabedoria, alinhados com a palavra. Amém? Uma família inspiradora, ela observa isso, ela cuida daquilo que fala. Uma família inspiradora, ela está sempre cheia do fruto da justiça. Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11 diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça. O texto está dizendo, cheios do fruto da justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então a família inspiradora, ela está sempre cheia deste fruto de justiça. É o próprio Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus nos escolheu para isso, a fim de sermos irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível? É ser pessoas que não precisam de alguém estar repreendendo você. Ei, você está fazendo errado. Ei, não é assim. Não. Se nós estamos alinhados com a palavra, com o Espírito Santo, querido, nós vamos ser irrepreensíveis. Porque tudo aquilo que nós fazemos vai estar alinhado com a vontade do Pai. Outra coisa interessante, para uma família inspiradora, ela espera em Deus quando está diante das impossibilidades. Uma família inspiradora, ela sempre espera em Deus quando ela está diante das impossibilidades. O texto que nós lemos vai dizer assim: também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Olha só, Isabel na velhice. Maria jovem, Isabel na velhice. É Deus mostrando que para ele nada é impossível. Pode ser uma jovem, uma velha de 90, 100 anos. Deus faz, Deus pode fazer. Aquela que dizia ser estéril, já está em seu 6º mês de geração. Versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Então uma família inspiradora, que se preocupa em inspirar as pessoas, essa família, ela não se preocupa quando está diante das impossibilidades. Porque quando é impossível para o homem, não é impossível para Deus. Amém? Eu não sei se você está vivendo alguma impossibilidade. Eu não sei se você tem vivido isso. Mas se você está diante de algo impossível para você, lembre-se. Se você alinhar-se com Deus, se você alinhar-se com a palavra, se você crê nesse Jesus que nós estamos falando, com certeza vai abrir portas. Com certeza Deus vai resolver o que precisa ser resolvido, segundo a sua graça e misericórdia. Em último lugar, querido, uma família inspiradora, ela é alinhada, ela sempre diz sim à voz do Espírito Santo. Quando nós somos alinhados com Deus, com a sua palavra, nós nunca dizemos não. Não, Senhor, hoje não. Nós sempre dizemos sim. O que Maria diz? Qual foi a resposta de Maria? Versículo 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Olha que coisa linda, irmãos. Essa família estava alinhada. Essa família, ela superou o medo. Maria superou o medo. Por que ela superou o medo? Porque o anjo foi ali. Foi o anjo que alinhou os seus pensamentos. Foi o anjo que tirou o medo do coração dela. E agora, essa família, ela diz sim à voz do Espírito Santo. Então, se você quer ser essa família inspiradora, que as pessoas olham para você e possam falar assim: eu quero ser igual àquela pessoa. Eu quero ser igual àquela família. Eu quero ser igual a ele, porque ele não tem dificuldade.
Toda hora que eu olho para ele, ele está dando risada. Toda hora que eu olho para ele, ele está alegre, parece que não tem dificuldade. Não é, querido. É porque o Espírito Santo que está em nós gera essa perspectiva, gera esta felicidade. Mesmo passando por dificuldade, nós passamos a felicidade, porque a nossa confiança não está em nós mesmos, mas está naquele que tudo pode, aquele que pode fazer o impossível. E nós dizemos sim a Deus. Nós dizemos sim quando Deus fala, faça isso, nós temos que fazer. Para nós concluirmos essa palavra, toda a nossa inspiração e alinhamento, ela está em conhecer a fonte de toda a sabedoria. Então, como nós podemos ser uma família alinhada e inspiradora? A fonte está na palavra do Senhor. Nós precisamos alinhar ali. Se você quer aprender advocacia, está aqui nosso irmão Geraldo que está estudando advocacia, é isso, irmão Geraldo? Ele tem que alinhar com isso. Ele tem que ler os livros. Se ele não lê aqueles livros que é dessa grossura assim, irmão Geraldo, os livros não desse tamanho. Se ele não lê aquilo ali e aprender aquilo ali, ele não vai passar. Ele não vai alinhar. Não vai conseguir. Você acha que é diferente na vida com Deus? Você acha que é diferente para você ser vitorioso, para você conseguir vencer na vida, no sentido espiritual? Se você não ler isso aqui, não adianta. Você tem que alinhar com isso. Quer ser um verdadeiro cristão? Alinhe-se com a Bíblia. Alinhe-se com a palavra. Leia, estuda, medita. O problema é que às vezes nós queremos ficar só com as porçãozinhas. Uma porçãozinha daqui, uma porçãozinha dali. Isso não enche a nossa barriga, irmãos. Isso não enche o nosso espírito. Se nós queremos alinhar, nós precisamos conhecer. Nós queremos ter certeza da nossa salvação, nós precisamos conhecer. Somos o que a Bíblia diz que nós somos. Podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Nós só podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Amém? Creia nisso. Você pode ser uma família inspiradora. Você pode ser uma família alinhada. Você só pode fazer aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Nem tudo nós podemos fazer. O apóstolo Paulo diz, eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Amém? Então há coisas que não convêm. Porque se você fizer, vai magoar alguém, tirar você do alinhamento. Alinhe-se com a palavra. E com certeza, meu irmão, nós seremos prósperos e abençoados. E seremos aquelas pessoas que nós começamos no início. As pessoas vão ter prazer de olhar para você e falar, esse homem, esta mulher é um exemplo para mim. Eu quero ser igual a ele. Perseverante. Não caia. Para encerrar o último texto da palavra, Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticamos. Observa bem o alinhamento? Este é o alinhamento, porque Deus nos criou, somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos o que, irmãos? O que, irmãos? Boas obras. Este é o alinhamento. E fazer boas obras, irmãos, não é só você pegar um saco de feijão, de arroz e levar para uma pessoa. Fazer as boas obras é você ser uma pessoa inspiradora. É você fazer aquilo que as pessoas querem ver que você faça. Elas querem olhar em você e ver você fazendo aquilo que realmente traga uma esperança para ela. Ela não quer conversar com você e ouvir palavras de ofensa, palavras de xingamento. Como eu ouço palavras de xingamento, às vezes eu fico horrorizado com isso. Falo, meu Deus, misericórdia. Crente não pode falar palavrão, irmãos. Crente não pode xingar, irmãos, pelo amor de Deus. Se você tem esse hábito de falar palavrão, tira isso. Isso não é só para crente, não. Isso é para qualquer homem, para qualquer mulher. O palavrão traz maldição para nossas vidas. Traz. Então nós precisamos estar alinhados. Faça como a minha avózinha, já falei aqui. Ela levava o trupicão. Glória a Deus. Porque está alinhada. Da sua boca não sai palavra de ofensa. Da sua boca não sai palavras torpes. Alinhado é isso, irmãos. É ter prazer em falar palavras doces, palavras amáveis, palavras de bênção, palavras que levam as pessoas a crescer na vida, não a diminuir. Ser alinhado é isso. Uma família inspiradora não cai com qualquer vento, mas está sempre alinhada no nome de Jesus. Amém? Você crê? Diga amém.